Olá, boa noite. Quem vos fala é o apóstolo Evandro Guimarães, da Igreja Apostólica Mundial de Paz. Estamos aqui diretamente dos estúdios em Aracaju, Sergipe, transmitindo para o Brasil e para o mundo. E o objetivo desta entrevista é comunicar, mostrar para a sociedade que Jesus Cristo, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E em cumprimento da palavra de Deus, que está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15, cumprindo esta palavra e a ordem do Senhor Jesus, ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então é uma decisão da pessoa crer e obedecer e ter a salvação, ter a vida eterna, ou ela rejeitar a palavra de Deus e ser condenada, ser lançada no inferno eternamente. A decisão é da pessoa, a escolha da pessoa. Porém, o amor de Deus para a humanidade é muito grande. E aí Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano de Deus, é o propósito de Deus para a humanidade. E isto em virtude da humanidade estar caída e devido à consequência do pecado. O pecado gera morte, o pecado gera destruição, o pecado leva as pessoas a achar que o errado é certo e que o certo é errado. É assim que está vivendo a humanidade. Porém, nenhuma constituição de um país sério, ele irá admitir que o que é certo é errado e o que é errado é certo. Então, as constituições dos países, inclusive, elas estão baseadas, fundamentadas nos mandamentos de Deus. Então, eu quero trazer para você, neste momento, um testemunho do irmão Jailson, e cumprindo essa palavra de Deus, a gente cumprindo esta missão, pregando o Evangelho do Reino de Deus para toda criatura, não fazemos acepção de pessoas, todo ser humano precisa ser respeitado, precisa ser amado e precisa da salvação em Cristo Jesus. E aí, continuando o texto de Marcos, capítulo 16, o Senhor já disse, depois que ele falou, quem crê e for batizado será salvo, também ele dá uma instrução. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esta é uma autoridade que Jesus Cristo recebeu nos céus, trouxe para a terra, e ele executou essa autoridade aqui, quando ele esteve presente aqui nesse planeta Terra, e agora ele passou essa autoridade para a sua igreja. Então, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu tenho esta autoridade. Você que crê no nome de Jesus Cristo, você tem essa autoridade. Então, eu recebi um telefonema da Bahia, de um colega, um pastor, me pedindo ajuda para socorrer uma família numa cidade aqui em Sergipe chamada Santa Amaro das Brotas, que estava vivendo um estado de miséria, vivendo dentro de um terreiro de candomblé, sofrendo. O candomblé tem o direito de expressar a sua crença. Porém, o Senhor Jesus disse que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que Satanás faz com as pessoas. Então, nosso propósito aqui não é de encontro a uma religião, de encontro ao que você crê. Nossa guerra aqui é uma guerra espiritual, é de encontro aos demônios que destrói as vidas, destrói as famílias. Então, esse homem, o Jair, estava sofrendo, ele, a sua esposa, a sua casa. Então, eu entrei lá e socorri materialmente essa família e socorri espiritualmente também. Então, expulsamos os demônios. Eles manifestaram com o demônio. O chefe que estava agindo na vida dele era um demônio chamado Pimentinha. Olha, o Pimentinha era o chefe
da vida dele. O chefe do terreiro era o tranca-rua, mas o maior e o grande e o todo-poderoso chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E é neste que eu creio, e é este que eu prego. Então você tem esse direito. E eu estou aqui para lhe ajudar. Não importa se você é um deputado, se você é um governador, se você fez pacto com Satanás. Eu vi agora uma reportagem de vários cantores mundiais, de roqueiros, bebendo sangue no coração, a tal de Lady Gaga, bebendo sangue no coração do animal, veio fazer o show e derramando o sangue e bebendo o sangue do animal, porque fez pacto com Satanás. Então nossa guerra aqui não é contra você, contra a sua religião, é contra os demônios que vêm para destruir as vidas. Então o Jailson, hoje, ele foi alcançado pela graça de Jesus, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, que cura, liberta e transforma. E eu quero passar a palavra para ele neste momento, para que ele venha testemunhar do que Jesus Cristo fez na vida dele. E hoje ele está congregando aqui na Igreja Apostólica Mundial de Paz, em Aracaju, Sergipe. Jailson, a graça e a paz do Senhor Jesus. Olá, boa noite, graça e paz. Eu venho aqui, perante esse vídeo, para vocês compartilhar e mostrar o que Deus fez na minha vida, o antes e o depois. Eu era filho de santo, de um terreiro na Bahia. Sou natural da Bahia mesmo. E aí, minha mãe, certa idade, nos abandonou porque meu pai bebia muito e a gente não tinha condições de se criar. Então a gente foi cada um para o seu rumo, E aí, infelizmente, eu tive uma pessoa que cuidou de mim até certa idade. E ela era macumbeira, E aí, ela me botou para eu ser carregador de obó, E eu entregava os ebó nos rios, lá na Bahia. E eu ganhava uma porcentagem para eu colocar esses ebó nos rios, entendeu? E eu pegava muita carga. E aí, infelizmente, ela morreu de câncer, que os demônios mesmo matou ela. E aí, eu vim trabalhar em Sergipe, e aí conheci minha futura esposa, Que louva a Deus por tudo isso. E aqui, quando chegou em Sergipe, eu conheci o apóstolo Evandro. Chegou, por incrível que pareça, outro terreiro de Candomblé, aqui em Sergipe. E aí comecei a participar, brincar, e aí eu estava pronto para ser consagrado a Satanás. E aí me disseram que ele dava muito dinheiro, E aí, portanto, eu me apaixonei, deixei Deus de lado e servi ao diabo. E aí eu tinha uma vida de miserável. E aí, por isso, eu venho aqui hoje contar o que Deus fez. Eu ganhava R$177 para botar um bozó nos rios, nas praias. O que eu vi isso na rua, eu chegava perante ao Pai de Santo e dizia, aconteceu isso e aquilo. Porque para o terreiro de Candomblé, isso aí tem um significado. E aí de lá para cá, minha vida só foi destruição. Eu entrei na cachaça, me prostituía. Eu só nunca matei e roubei. Mas tudo que é errado eu já fiz na vida. E aí perante eu conheci o apóstolo Evandro e a pastora Edileuza, através do WhatsApp, o Facebook, e um pastor de Alagoinhas que a gente conheceu, O pastor Biratã indicou a gente ao pastor Evandro e a pastora Edileuza. E aí ele se prontificou a me ajudar. E aí teve lá na cidade que a gente morava, Santa Maria das Brotas, o interior aqui do estado de Sergipe. E aí quando ele chegou lá, ele viu minha situação. Chegava a dar pena. E Deus só queria o melhor para mim, mas eu não queria nada com Deus. Minha mulher vivia direto no hospital, cheia de demônio. Gastava o dinheiro que a gente não tinha. Às vezes eu chegava do trabalho e recebia o dinheiro, a gente ia para o hospital, que o diabo roubava nosso dinheiro todinho, porque a gente não era fiel a Deus, a gente não temia a palavra de Deus. Então, é por isso que às vezes a gente tem que passar por essas dificuldades para a gente dar valor a Deus. Deus não mudou, Deus continuou o mesmo. Para a honra e a glória do Senhor. Ele mudou minha vida, Ele pode mudar a sua. Agora você tem de dar lugar a Deus. Veja o diabo o que é que está fazendo. Cada dia ganhando almas. E aí, continuando, eu não dava ligança para a obra de Deus. Conheci vários pastores. Mas quando viu que a carga era muita. E aí não
Não quis pegar a carga que o pastor Evandro hoje pegou e a pastora Edileuza. Porque pagou um preço alto por mim e por minha esposa. Porque a gente tirou a gente dentro do terreiro de Candomblé. E Deus fez o plano e mudou toda a estatura. Deus me tirou da lama e do pecado. Pode tirar você também, irmão. Mas para isso você tem que dar o lugar a Deus. Deus dá vida abundância. Não importa que a sociedade lhe despreze, mas Deus não lhe abandona. Deus é todo o tempo, a toda hora com você. Então veja aí, para muitos aí a crise está aí. Mas quem tem Cristo Jesus não tem crise não. Quem tem Jesus, que deposita a sua fé, não tem crise não. Pode vir um mundo cair sobre você, mas Deus é contigo. E aí Deus me libertou do terreiro de Candomblé. Eu ganhava uma mixaria e dava os demônios. Eu trocava uma semana de emprego por 2 caixas de cerveja e 2 carteiras de cigarro. Aos demônios, quem recebia os demônios era minha esposa. E eu também, só que ela recebia mais. Eu trocava uma semana de emprego por 2 caixas de cerveja. A gente tinha o local de se encontrar. Chegava lá, ela se manifestava. E aí o caboclo pegava ela. A gente tomava cerveja junto. E eu achando que quem me dava o emprego é o diabo. Quem me dava o emprego é Deus. A porta que Deus abre não tem demônio que feche. E aí eu caí numa cilada do diabo. Teve uma política lá em Santa Marta que eu ganhei 8 sacos de cimento. Eu não tinha nem o que comer, mas eu desfiz do saco de cimento para comprar um vestimento para a pombagira que minha esposa recebia. Eu vendi tudo que eu tinha para investir no diabo. Foi o que o diabo me deu: doença, enfermidade, porta de emprego fechada. E eu não estava nem aí. O povo me falava de Deus, eu disse: tá, Deus nem existe. Que Deus é esse para estar passando por que eu estou passando? Mas eu dava lugar a Satanás, não dava lugar a Deus. Como é que você quer que Deus mude a sua vida e que você não dá lugar a Deus? Dê lugar a Deus, que Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida, vai restaurar a sua casa, vai restaurar a tua família, vai mudar o teu lar. Ele abre porta que ninguém fecha. Ele é o Deus eternamente. Veja o que o diabo faz aí, cada dia, ganhando alma, matando, roubando, se prostituindo. Todo mundo está aí, o irmão contra irmão, pai contra pai, filho contra filho. E a maldição, às vezes, está dentro da sua família. Você, às vezes, conhece a palavra de Deus, mas você não dá o lugar a Deus para Deus trabalhar na tua família. Às vezes, a tua família está dependendo de você, como está dependendo de mim. E eu creio que a minha casa vai servir ao Senhor. Ele vai mudar a tua história, como Ele mudou a minha. Veja o que foi que Ele fez com Jó. Ele mudou a vida de Jó. Ninguém deu valor a Jó. Mas Deus exaltou Jó. Assim como Ele me exaltou, vai te exaltar. Ele vai te exaltar. O meu Jesus vai te exaltar. Não importa a tribulação que você esteja passando. Ele vai mudar. Ele está voltando. Eu ouvi essas palavras desde quando era criança, que Deus está voltando. Mas Ele está voltando. Os sinais dele estão próximos. Cada dia que se passa, você só vê tristeza no mundo. E aí, voltando ao assunto, como Deus mudou a minha vida, como pode mudar a sua, em nome de Jesus Cristo, estava preparado para eu ser consagrado aos demônios, para eu receber essa entidade chamada Pimentinha. Minha esposa recebia uma, eu recebia outra, porque no terreiro de Candomblé faltava uma pessoa para receber essa entidade maligna. Mas Jesus mudou a minha história. E aí compraram todos os equipamentos, a estalta, todos os equipamentos para mudar a minha história. Mas o Deus chegou primeiro. Ele me tirou por cima, me trouxe para aqui para Aracaju, que eu conhecia a pastora Edileuza e o apóstolo Evandro, através do pastor Biratã, da Bahia. E aí ele mudou, me trouxe para aqui para Aracaju, ele me deu assistência dentro da casa dele durante 9 meses, eu desempregado, sem recurso nenhum, passando só misericórdia do Senhor, mas Deus me tirava por cima. Deus é tão bom que me arrumou um emprego aqui ao lado do Colégio Bom Pastor. Trabalhei durante 3 meses. De lá para cá, Deus já começou a mudar meu plano de vida. O meu Jesus mudou a minha vida para melhor. E aí eu trabalhando, o apóstolo Evandro me deu assistência dentro da casa dele. Eu não gastava 10 centavos, que ele não deixava. Às vezes eu queria comprar as coisas, mas ele não deixava. E eu guardando meu dinheirinho. Mas Deus alugou, me deu condições, eu aluguei minha casinha. A mãe dele foi para São Paulo, do pastor Evandro.
Ela foi embora, me deixou os móveis dentro de casa. Eu cheguei aqui sem nada, só com a roupa do corpo, eu e minha esposa. Em nome de Jesus Cristo, pode vir na minha casa. Minha casa está completa, abençoada de tudo. De móveis à geladeira. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que pode mudar a tua história. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus mudou a minha história. Em nome de Jesus Cristo. Ele pode mudar a sua, em nome de Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Assim como Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. A paz e a graça do Senhor Jesus, meus queridos. Eu entro aqui nesta noite para falar um pouquinho de mim. Para falar o que eu era e o que eu sou hoje. Há muitos anos atrás, eu aceitei o Senhor Jesus como meu melhor salvador na minha vida. Mas eu fui tipo uma crente evangélica, né? Porque crente até Satanás é. Eu fui uma evangélica tipo rebelde. Eu não obedecia aos meus pastores. E aí foi quando eu aceitei o Senhor Jesus na Igreja Batista, na cidade de Santo Amaro. E ali passei muitos anos na igreja, 5 anos, aí conhecedora da palavra, e simplesmente me batizei nas águas. E por causa de besteirinha, eu me desviei, fui para a vida do mundo. E lá fora eu vim conhecer o verdadeiro mundo que existe. Lá fora existe tudo o que você imaginar. E aí eu comecei a fazer parte daquilo tudo. Eu começava a beber, eu saía na sexta-feira, retornava para minha residência na segunda. E ali Deus usava pessoas para falar do amor dele para mim. Para dizer que Jesus tinha um plano na minha vida, que Jesus tinha algo melhor para mim. E as palavras que eu respondia era dizendo que eu já conhecia tudo aquilo. E continuava na vida que eu vivia. E para os muitos que não sabem, eu nasci e me criei dentro de um terreiro de macumba. Os meus pais fazem parte disso. Então ali eu comecei, logo nova, comecei a receber muitas identidades. Comecei a receber muitas coisas que não agradavam a Deus. Eu perdi a noite, era 4 dias de festa, e aqueles 4 dias de festa eu fazia parte daquilo tudo. Então ali eu começava a servir a Satanás. E Deus usava uma mulher conhecida como Sheila para falar do amor de Deus para mim. E ela dizia bem assim: irmão, Deus tem algo na tua vida. Deus tem coisa melhor para você. E ali eu respondia para ela o seguinte, que eu já conhecia o Deus que ela não conhecia. Então o Deus que eu conhecia era o terreiro de macumba. Então ali eu botava a minha fé, ali eu botava a minha confiança. Quando eu queria conseguir algo, eu chegava ali e dizia para eles que me desse, que eu estava precisando. E respondia: você é o Deus que eu preciso. Então ali eu tinha muita fé naquilo, porque eu não conhecia o verdadeiro Jesus. Então ali, meus amados, foi quando Deus começou a botar ela muitas vezes na minha casa, para me voltar para a igreja. E ali ela dizia bem assim, eu me lembro como hoje que ela respondia: se você não voltar pelo amor, você vai voltar pela dor. E eu respondia para ela que eu não voltaria nem pelo amor e nem pela dor, porque eu já conhecia o Deus que eu queria. E na verdade eu não conhecia. Então aí foi como um dia aconteceu que, sem mais sem menos, eu comecei a ter uma febre. E meu marido me levava para os hospitais e os médicos não descobriam o que eu tinha. E aí foi quando Deus usou um médico e disse que eu estava com depressão. E para muitos que não conhecem, a depressão é coisa maligna. E ali eu passei 2 anos com depressão. E aí foi quando Deus colocou no meu caminho um pastor conhecido como o nome de Haroldo. Ele é daqui da cidade de Aracaju. Então ali ele começou a me acompanhar. Ele começou a dizer que Deus tinha algo na minha vida, que Deus queria que eu mudasse. E simplesmente eu começava a continuar na mesma. E aí foi quando minha mãe foi para o Rio de Janeiro. E a depressão cada vez mais aumentava. Porque ela se afastou e eu dizia que eu ia morrer porque a minha mãe não estava fazendo o que deveria fazer. Que era brincar o Xangô, que eu me sentia, naquele momento eu me sentia ali bem, me sentia feliz. E no outro dia acontecia tudo novamente. E aí foi quando de repente me colocaram em um grupo do estado da Bahia. E naquele grupo eu conheci muitas pessoas. E a pessoa começou a falar que eu falasse
do meu testemunho e comecei a dizer. E naquele momento eu disse no grupo do WhatsApp que naquele momento eu estava pronta para tirar minha vida. Foi quando eu amarrei um cordão de telefone na cumieira da minha casa e simplesmente quando eu como eu estava pronta para descer do banco, para me enforcar, o meu telefone tocou. E ali simplesmente entrou um homem no meu celular com o nome Pastor Elbiratã, da cidade da Bahia, de Alagoinhas. E ele começou a me perguntar o que estava acontecendo comigo e eu comecei a dizer para ele. E ele disse assim: eu estou mandando um servo do Senhor na tua casa. E eu tenho certeza, minha querida, que ele vai mudar a sua história. E aí foi quando ele mandou o apóstolo Evandro. E aí o apóstolo chegou na minha casa, simplesmente ele começou a perguntar o que estava acontecendo comigo e eu comecei a responder. E ele começou a me mostrar ali na palavra do Senhor como aquele Deus era maravilhoso. Que a quem eu precisava conhecer aquele Deus. Então eu disse para ele que eu estava disposta a conhecer aquele Deus que ele servia. Então ali ele começou a falar e começou a dizer que aquela guerra eu não estava sozinha. Que ele ia fazer parte daquela guerra junto comigo e com meu esposo. E aí ele me convidou para vir para aqui para Aracaju, para os cultos da sexta-feira, que é culto de libertação. E eu comecei a frequentar toda sexta-feira. A gente saía de Santo Amaro, vinha para aqui, para os cultos. E aí foi quando eu comecei a tomar uma posição na minha vida. Eu comecei a confiar. Eu comecei a dizer dentro de mim: esse povo é tão feliz. Esse povo não tem tristeza. E por que Deus? Eu tenho tudo isso. Então ali foi quando eu vim me acordar. Eu vim me acordar para a vida. Que o Deus que eu servia não era esse Deus que eu sirvo hoje. Então ali eu abri meu coração. Eu abri meu coração para Deus entrar. Para Ele entrar no meu coração. E Ele fazer totalmente a limpeza que eu precisava. E eu sempre respondia para o pastor Haroldo que eu tenho um grande sonho. De ser uma grande missionária do Senhor. E eu nunca desisto. Eu nunca desisto desse sonho porque eu creio que Deus vai deixar que eu consiga realizar esse sonho. E meu esposo simplesmente, ele saía para vender pão. A gente sobrevivia através de um pão. Ele pegava pão para vender de manhã, para a gente almoçar meio-dia. E ele vendia pão à tarde para a gente comer à noite. E às vezes eu chorava e eu dizia: meu Deus, eu lhe sirvo. Por que está dando tudo errado nas nossas vidas? Então, porque na verdade, eu não servia ao Deus verdadeiro. Simplesmente eu servia a um Deus falso. Um Deus que não ouvia, um Deus que não falava, um Deus que não se movimentava para fazer nada por mim. Simplesmente eu só me afundava. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, a gente viemos morar em Aracaju. Vai fazer 3 anos que eu moro aqui em Aracaju. E totalmente Deus mudou o quadro da minha história. Totalmente Deus mudou o quadro da minha vida. Deus começou a trabalhar na minha vida totalmente diferente. Então hoje eu só tenho a agradecer. Porque antes eu servia aos demônios. E hoje simplesmente eu sirvo a um Deus que tudo pode. Então, meus queridos, eu venho te dizer uma coisa nesta noite. Hoje, eu posso dizer que eu sirvo a um Jesus verdadeiro. Glória a Deus. Hoje eu posso abrir a boca para dizer que eu sirvo a um Deus que me ama, a um Deus que ama você. Como Deus mudou o cativeiro de Jó, Jó perdeu os 10 filhos, mas ele nunca perdeu a fé. Então Jesus se animava com isso. Que Jó perdeu tudo, mas a fé dele ele não perdia. Então é como eu digo para você nessa noite: eu posso perder tudo, mas eu só não posso perder a minha fé em Jesus. Porque Ele mudou o quadro da minha história. Como na palavra do Senhor fala, que a gente precisa relevar os nossos olhos para o monte. De onde nos vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, neste momento, você pode estar passando por uma tribulação muito grande. Mas se você colocar a sua fé diante do Senhor, Ele vai mudar o quadro da sua história. Vai depender de você.
Não vai depender só de mim. Você pode estar vendo esse vídeo, o que Deus fez na minha vida. Mas para Deus mudar a sua vida também, você precisa abrir o teu coração. Porque o mundo está aí, o mundo lá fora. Satanás veio para matar, roubar e destruir. O Senhor Jesus está voltando, a volta dele está próxima. A gente só precisa tomar uma posição cada vez mais diante do Senhor. Sabe por quê, meus queridos? Faça o que eu fiz. Larga tudo lá fora, porque lá fora não tem nada para te oferecer. Mas aqui dentro, na Igreja Apostólica Mundial Vida e Paz, que fica na rua, fica no bairro 18 do Forte, na rua Monte Castelo, 241. Aqui se encontra os meus pastores, pastor Edileuza e o meu apóstolo Evandro. Umas pessoas que têm a vida no altar. Uma pessoa que vive Bíblia. Depende do que você precisar. Eles estão aqui, a qualquer hora e a qualquer momento, para te ajudar. Você só precisa tomar uma posição da forma que eu e meu esposo tomamos. E hoje, sabe o que eu tenho a falar? Eu posso dizer que eu sou rica. Mas eu sou rica da graça do Senhor. Eu sou rica pelas bênçãos do Senhor. Eu cheguei aqui com uma peça de roupa só. Às vezes eu me sentava no culto morta de vergonha, porque a minha roupa era repetida. Mas teve um dia que o Senhor falou para mim que eu não me envergonhasse, porque algo Ele tinha para a minha vida. E coisas melhores Ele tinha para me entregar. Então hoje, graças a Deus, eu tenho roupa para escolher. Hoje eu posso dizer, meus queridos, que hoje eu conheço o verdadeiro Jesus na minha vida. Hoje eu posso dizer que Deus me ama. Hoje eu posso dizer que eu posso passar pelas provas, mas eu dou glória a Deus. Sabe por quê? Porque o meu Deus, o meu Jesus, Ele trabalha no silêncio. Se você dobrar o seu joelho e começar a clamar a Deus, Ele vai te dar a resposta. Se Ele estiver no silêncio, é porque Ele está trabalhando ao teu favor. Então, nesta noite, se você está desesperada, acalma o teu coração. Acalma o teu coração, porque Deus tem coisas boas para mim e para você. Você só precisa fazer o que eu estou te dizendo. Procure o Senhor Jesus enquanto é tempo. Porque vai chegar uma hora que eu e você vamos procurar a palavra do Senhor na Bíblia e a gente não vamos encontrar. Porque na volta do Senhor Jesus é isso que vai acontecer. Você vai querer uma palavra do Senhor Jesus e ali na Bíblia não vai existir mais. Então procure o Senhor Jesus enquanto é tempo. Porque lá fora tem muitos que precisam ouvir isso que eu estou falando aqui nesta noite. Lá fora eu tenho certeza que muitos precisam ouvir o que Deus fez na minha vida. Meus amados, eu conheci o estado da Bahia, mas não foi levando a palavra, não. Eu conheci o estado da Bahia, foi na diversão do mundo, curtição do mundo, só demônio puro. Foi dessa forma que eu conheci a Bahia. Então, hoje, Deus tem coisas boas para mim. E eu sei que eu vou conhecer, para a honra e a glória do Senhor, vários estados, sim, mas levando a palavra do Senhor. Eu sei que Deus está preparando coisas melhores para a minha vida, para a vida do meu esposo. Então, nesta noite, eu só venho agradecer o que Deus tem feito na vida do meu esposo, na vida dos meus pastores. Morei muitos anos aqui dentro da casa deles. E, ao contrário, eles me mostraram, eles me ensinaram o que eu precisava conhecer de verdade. Às vezes, levava uma bronquinha e ficava meio encabulada. Mas hoje eu digo, obrigado, Senhor, porque Deus totalmente me mudou. Deus totalmente mudou o meu cativeiro. Deus hoje eu posso dizer que eu sou liberta. Eu sou liberta de tudo que eu vivi lá atrás. Mas eu precisava falar um pouco da minha vida para vocês. E eu tenho certeza que o que Deus cumpriu, o que Deus falou, Deus vai cumprir na minha vida. Que eu e a minha casa, e eu e a minha família serviremos ao Senhor. Porque eu não desisto da minha família. Eu não desisto da minha família de jeito nenhum. Então, às vezes, a tua família está precisando de você. Mas precisa você dar um passo. Você dar um passo, procurar uma igreja, servir ao Senhor verdadeiramente, que a sua família vai ser liberta através de você. Às vezes, a sua família está precisando de uma palavra de ânimo. Às vezes, sua família está precisando de um consolo. E às vezes, você está tão pertinho para poder fazer isso. Mas às vezes o mundo lá fora não deixa que você faça. Então não deixe que o mundo lá fora possa impedir o que Deus tem para você. Porque Deus tem algo sobrenatural na tua vida.
Como Ele tem na minha, como Ele teve na minha e tem, Ele tem na sua, meu querido, minha querida. Então eu só digo nesta noite, procura o Senhor Jesus enquanto é tempo, porque pode ser tarde demais. O amanhã só a Deus pertence. O amanhã não pertence nem a mim nem a você, mas pertence ao nosso Deus. Eu creio que o dia da manhã será melhor do que o de hoje. Às vezes você não pediu aquele dia para você, mas foi o dia que Deus preparou. Então acalma o teu coração, reflita nesse vídeo, comece a compartilhar que ele possa chegar a muitos lugares, porque nesse mundo afora, muitos precisam ouvir o que Deus fez pela minha vida e o que Deus vai fazer muito mais. Antes a gente vivia numa vida atribulada. Atribulada como? Você pode até perguntar. Então eu estou aqui para te explicar. A gente só vivia brigando, a gente dormia em cama separada, a gente chegou ao ponto até de se separar. Por quê? Porque a gente não conhecia o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus. A gente conhecia o falso. A gente só vivia se gafiando. Graças a Deus meu esposo nunca chegou de me agredir. A gente começava a discutir com os palavrões, que agredia tanto a mim como agredia a ele. Então, no momento que a gente conhecemos o verdadeiro Jesus, para a honra e a glória do Senhor, hoje a gente estamos unidos. A gente vive numa paz, na felicidade, no amor, na alegria, na tristeza. A tristeza como? A gente compartilha hoje. Se ele está triste, ele chega para me falar. Se eu estou, ele chega, a gente se senta e o Senhor Jesus dá a solução. Então, no nosso casamento não existe tristeza. No nosso casamento não existe discussão. Pode até vocês dizer, não existe. Não existe, meus queridos. A gente hoje só tem alegria. Então a gente estamos aqui para compartilhar um pouco da nossa alegria com vocês. E para isso, a gente teve durante 3 meses um encontro de casais na Igreja Apostólica Mundial Vida e Paz. Foi isso que mudou a minha vida e a vida da minha esposa, porque era várias ofensas, não tinha respeito, não tinha temor à palavra de Deus. Mas quando foi certa vez, o apóstolo sentou comigo, sentou com ela e disse, olha, vocês vão viver desse jeito e desse jeito. Nós tomamos tempo na palavra de Deus, estamos obedecendo a palavra de Deus. Pode faltar tudo na nossa casa, mas não pode faltar o amor que nós temos por Jesus Cristo. Deus mudou a nossa história, pode mudar a sua. Dizer que eu amo muito a minha esposa, entendeu? Porque através de Deus, em nome de Jesus, Ele mudou a minha vida. E eu posso dizer hoje, eu sou feliz com Deus. Eu sou muito feliz, amo meu esposo, dependente de qualquer coisa, e eu só tenho a te agradecer. Te amo, Jair. Olha, eu estou aqui à disposição, você que precisar da gente, para orar pela sua família. Fizeram um trabalho de macumbaria para destruir a sua empresa, destruir os seus negócios, destruir a sua família. Eu estou aqui na autoridade, no nome de Jesus Cristo, para lhe ajudar. Não importa o tamanho do pacto que você fez, se foi com Lucifer, se foi com Tranca-Rua, se foi com Preto Velho, não importa qual foi a identidade. O que importa é que Jesus Cristo, Ele está aqui para mudar a sua história, te salvar, te libertar, te curar, tirar desse sofrimento, e a sua vida será diferente. Eu quero agradecer você por compartilhar esse vídeo e compartilhar e participar e ouvir e ver esse vídeo. Então Deus te abençoe e Jesus Cristo entre no seu coração, entre na sua casa, na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, e você seja feliz. Um grande abraço. Nós temos aqui todas as quartas-feiras reunião com a família, trazendo a ministração da palavra de Deus, orando pela sua família. Às sextas-feiras nós estamos aqui orando forte, não existe oração fraca, mas quando eu falo forte, é o sentido literal, porque nós buscamos com verdade, com sinceridade, com fé, com determinação, orando, desfazendo as obras do diabo contra a sua vida, contra os seus negócios, contra a sua família, e as vidas sendo libertas. Então, sextas-feiras, nós estamos aqui orando, trazendo a libertação para o povo, no nome de Jesus Cristo, às 19h30. Aos domingos, nós estamos reunidos aqui para adorar ao El Shaddai, ao Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, às 18h. E é um lugar, a Igreja Vida e Paz é um lugar para todos. Então você é o nosso convidado. Venha e receba a sua vitória, a bênção de Deus, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Um grande abraço.